Estou na marca? Tá na marca. A parte mais importante do processo seletivo é realmente a avaliação dos candidatos do ponto de vista comportamental. As empresas precisam entender e sentir o fit que ela tem em relação a valores, cultura, desafios e por aí vai. Agora, na grande maioria dos processos, ele ainda corre de uma forma onde as soft skills são avaliadas no final do processo. A grande sacada da Work for All é inverter isso, ou seja, a gente valoriza muito mais a pessoa candidato, entendendo quais são os valores, quais são as expectativas, quais são os sonhos, as ambições que o candidato tem. Depois a gente faz a convergência com o que realmente a empresa precisa em termos de desafio. Quando a gente faz isso, a gente tem uma probabilidade de engajamento e de fit cultural muito maior do que os processos seletivos tradicionais. Acho que essa é a grande sacada do Work for All. Para fazer isso, a gente precisaria de muito tempo para entender e para mergulhar o que a gente chama de network empático, ou seja, que é realmente conhecer a pessoa candidata e ir a fundo em quem ela é, antes mesmo de entender quais são as habilidades técnicas que ela tem. E isso dentro de uma empresa é muito difícil. As empresas, os profissionais de recrutamento e seleção dentro das empresas, dentro das consultorias, eles estão imbuídos de outras atividades administrativas, técnicas que, na verdade, concorrem com essa atenção e essa dedicação específica ao candidato. A grande sacada de inversão do processo seletivo para as empresas, obviamente, é na qualidade de contratação. Então, ele realmente contrata candidatos mais engajados, que têm o maior fit com a cultura da empresa, mas porque ele coloca ordem no processo seletivo como ponto principal. O que significa colocar ordem no processo seletivo como ponto principal? Ninguém tem dúvida que contratar bem é estratégico para a empresa, mas se a gente for avaliar o processo de contratação em si, 98% dele é operacional. 2% é estratégico, que diz respeito simplesmente à escolha do melhor candidato. Como que eu tenho acesso a esses melhores candidatos, pouco importa para quem está definindo, para o requisitante da posição que está realmente contratando. Né? O que acontece é que a definição, a parte mais estratégica no processo seletivo é a escolha do melhor candidato. Todo para trás do processo seletivo não é menos importante, mas não é estratégico. O que é estratégico para a empresa é investir num bom poder de marca, a gente está falando de employer branding, é investir numa cultura forte e consistente, onde ela consegue se conectar com os profissionais que ela quer ter dentro dela, e é um RH conectado com as estratégias de crescimento e desenvolvimento, e principalmente desenvolvimento da liderança interna. Quando a gente consegue isso, os outros processos da área de RH, eles se tornam claramente transacionais. E se são transacionais, talvez eles possam ser feitos de uma forma mais eficiente fora da empresa. Obviamente, coordenados pela estratégia corporativa, que diz respeito à atração dos melhores em relação a quem ela é, em relação a como ela quer ser vista no mercado. Outra coisa importante para o candidato num processo de inversão, como a gente faz, é que ele acaba sendo indicado para vagas que realmente façam sentido para a pessoa que ele é. Em algumas empresas, a necessidade ainda é considerada um fator importante de contratação. É comum a gente ouvir por aí, contrata o fulano, ele está precisando, etc. Mas essa necessidade do fulano não tem nenhuma convergência com a cultura, com os resultados que a empresa tem. Contratar por necessidade, do ponto de vista social, é muito ótimo, a gente se sente bem fazendo isso. Mas do ponto de vista organizacional, é um turnover certo. Nenhuma necessidade ela é para sempre, ela é passageira. Então, à medida que a gente coloca um candidato para fazer o que ele não gosta de fazer, no ambiente que ele não está habituado, mas que ele foi para lá por necessidade, ele vai performar. Ele vai performar até que aquela necessidade dele seja sanada e aí então ele vai buscar aquilo que ele realmente gosta de fazer. Quem perde com isso? A empresa.